É, próximo passo que nós vamos estudar agora é a aplicação da matriz rotação. Quando nós estudamos a parte de transformações lineares, nós estudamos a matriz rotação. São algumas matrizes transformações que ela tem uma grande aplicação. Aqui nós vamos falar sobre a aplicação. A aplicação ela é aplicada, é usada bastante na geometria analítica, né? Vimos que a matriz rotação aqui nós estamos trabalhando, lembrando, no R2, cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. E nesse caso aqui, nós sabemos que o que nós vamos trabalhar? Cartesiana. Nós sabemos que no sistema de coordenadas cartesiana, nós vamos ter dois vetores. Na verdade, que ele é um espaço vetorial, é uma transformação, e os vetores é formado em relação a dois vetores, os vetores E1 e E2. Que na verdade esses vetores são o quê? Os vetores da base canônica, o vetor 1 e 0, 0 e 1. Esse é o sistema de coordenadas cartesiano, ou o sistema de coordenadas retangulares x, o, y, x0, y. Tá certo? E nós podemos fazer a uma base qualquer P, entendeu? O 1 e o 2. Para isso, nós vamos trabalhar, na verdade, o centro vai continuar sendo o mesmo, nós vamos apenas girar os eixos, o sistema vai continuar sendo um sistema, serão formando 90 graus, porém nós vamos ter uma rotação desses ângulos, né? Então, nós vamos considerar que o 1 é igual a cosseno de θ, seno de θ, e o 2 menos seno de θ, cosseno de θ, conforme as colunas, conforme foi dito anteriormente. Também determina também um sistema de coordenadas retangulares. Só que nesse caso aí ele vai obtido pela rotação de um. Essa matriz rotação pode ser encarada também como uma matriz mudança de base. Quer dizer, quando você manda os eixos, na verdade, nós estamos fazendo uma mudança de base, de uma base que era a base canônica para uma base que é a base UP, que é o 1 e o 2, tá certo? Então é isso que acontece. Como ela é uma matriz mudança de base, então para encontrar o vetor rotacionado, basta a mudança de base vezes o vetor na base canônica, tá certo? Ou seja, no sistema de coordenada normalmente. Matriz semelhante. Essa definição de matriz semelhante aqui, ela trabalha. Ele diz, seja T de V um operador linear, seja A e B são bases, vamos ter duas bases de V. Nós vamos ter a matriz do operador em relação à base A em relação à base B. As matrizes que representam os operadores T de A na base A e base B. Beleza? Então, nós vamos ter uma matriz mudança. E nós vamos mostrar o quê? Que a matriz em relação à base A e à base B são semelhantes quando as duas matrizes definirem V em um mesmo operador de T. Quer dizer que ela vai definir na mesma operação, então elas são semelhantes. E uma coisa interessante, ela vai pegar e levar V nos mesmos vetores, independente da base, tá certo? Ela vai ser matriz semelhante, e nós vamos ter o quê? Então elas vão, só fixando, gente, elas vão ser semelhantes quando elas definir o mesmo operador independente da base, tá certo? Se você trabalha na base A ou na base B, mas representa o mesmo operador linear. Duas matrizes semelhantes, elas possuem o mesmo determinante. Então, se duas matrizes possuem determinantes diferentes, então você pode afirmar que elas não representam o mesmo operador linear, elas não podem ser semelhantes, tá certo? Então, para são iguais. E para provar que elas são semelhantes, nós temos que provar que a matriz T de B é vezes a transformação de A vezes M, tá certo? Onde esse M vai ser o quê? Vai ser a matriz mudança de base, da base A para a base B, da base B para a base A. Então, M é a matriz mudança de base,
depois que encontrar o M, que é a matriz mudança de base A, nós vamos encontrar o quê? A inversa da matriz mudança de base, e depois nós vamos jogar nesse princípio aí. Para você não perder muito tempo, verifica primeiro o determinante dela. Se forem iguais, há a condição dela ser semelhante. Tá certo? Depois, aqui dois operadores são ditos ortogonais quando ele preserva o módulo. O que quer dizer isso, gente? Dois operadores. Um operador ele é ortogonal quando o módulo da imagem dele foi igual ao dele. Ortogonal. Quando você pegar, encontrar o V, encontrar o módulo de V, encontra T de V e depois encontra o módulo. Tá certo? Então, se preserva o módulo de cada vetor, então ele é um operador ortogonal. Módulo, o módulo nada mais é do que a raiz quadrada do produto interno de V e V. Lembrando que quando não for definido o produto interno, nós usamos o produto interno usual, tá certo? Nos operadores ortogonais, serão considerados somente bases ortonormais em V, e particularmente a base canônica. Então aqui ele já está trabalhando que a base que vai ser trabalhada é a base canônica, que é a base mais tranquilo, trabalhar somente bases ortonormais, mas quer dizer que pode ter operações com outras bases, tá certo? As propriedades são 5, né? Então nós vamos ter aqui, primeira propriedade, T de V em V, um operador ortogonal sobre o espaço V, em T, que a inversa da matriz do operador é igual à sua transposta. Se você tem um operador ortogonal, quer dizer que a matriz inversa, a inversa da transformação, a inversa do operador, é igual à sua transposta. O determinante de uma matriz ortogonal é mais 1 ou menos 1. Então, você pode tirar. Tira um contra o determinante, diferente de mais ou menos 1, ele já não tem condição de ser um operador ortogonal. Essa matriz não tem como ser a matriz do operador ortogonal, tá certo? Lembrando aqui que nós estamos trabalhando com operador, então é sempre matriz quadrada. Por isso que nesse ponto de operador apareceu o determinante. Quando nós trabalhamos com transformação, não, porque lá nós trabalhamos com matrizes retangulares. Pode ser quadrada, mas não necessariamente. Reserva o módulo interno dos seus vetores. Isto é, para quaisquer vetores, quer dizer que o V é igual ao produto interno de suas imagens. Então, isso aí já vem da própria definição de módulo. Você preserva o produto interno dele, ele por ele mesmo, a imagem dele por ele mesmo, então ele preserva, na verdade, para qualquer um, então ele já ampliou o conhecimento. A ortogonal, ou equivalentemente, o produto de duas matrizes ortogonal é uma matriz ortogonal, tá certo? Então, se você multiplica duas matrizes ortogonais, nós vamos ter uma matriz ortogonal. As colunas de uma matriz ortogonal são os vetores ortonormais. Tá vendo para que serve isso aqui, gente? Já está melhorando. Se a matriz de as colunas ou linha de uma matriz ortogonal, elas são vetores ortonormais. Então, esses vetores podem ser a base ortonormal que eu estou querendo da matriz, tá certo, gente? E nós temos aqui agora, ó, na parte de operadores simétricos, parte ele diz o seguinte, ó, disse que um operador T de V em V é simétrico, entra numa base ortonormal, ela é simétrica. O que é uma matriz simétrica, gente? Se você for pegar a definição lá que nós estudamos, que vocês apresentaram, uma matriz é simétrica quando ela foi igual à sua transposta, não é isso? Então, ela é dita matriz simétrica. Nesse caso aqui, ó, então, para verificar se dois operadores, se um é simétrico, nós encontramos a matriz do operador
encontramos a transposta dele. Se for igual, é simétrica. Ou, necessariamente, você lembra a diagonal principal, para ser simétrico, os termos simétricos em relação à diagonal principal, eles são iguais, tá certo? Demonstra-se que uma matriz do operador simétrico é sempre simétrica, independente da base ortonormal do espaço, trabalhando apenas com base canônica. Então, como ele diz que independente da base que você vai trabalhar, ela vai ser sempre simétrica, então por isso eles usam assim. O operador simétrico é também chamado operador autoadjunto. Então, aprende esse número. Um operador autoadjunto é a mesma coisa de dizer que ele é simétrico, quer dizer que a matriz da transformação ela é simétrica, tá certo? Propriedade aqui, nós estamos terminando o conteúdo também, né? Seja V um espaço vetorial euclidiano, se T de V é um operador simétrico, então quaisquer vetores U e V, tem-se que, engraçado, ó, T de U, o mesmo tem que ser igual ao produto interno de U e T de V. Essas operações, gente, é interessante vocês lembrar delas para na hora de fazer as contas não ficar perdendo tempo. Como que eu vou verificar então se um operador ele é simétrico? Fazendo esse passo aqui, ó. Encontra dois vetores quaisquer, encontra TU em T de V e faz o produto interno de U e V, de T de U e V e de U e T de V. Se são iguais, então nós dizemos simétrico. Se não forem iguais, eles não tem como ser simétrico. Outra coisa, o operador ele é ortogonal. Ele preserva o módulo. Quer dizer que o produto interno de U e V e V. Então, fica atento a essas questões. Vamos fazer os exercícios. Qualquer dúvida, me pergunte.